Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom? Estamos aqui para começar mais um vídeo. Estamos aqui para compartilhar a continuação do meu vídeo anterior, quando eu falei que eu vim aqui para o Rio de Janeiro e aqui com muitas dificuldades eu deixei os meus filhos em Natal com uma família de 8 pessoas para mim poder estar vindo aqui para o Rio de Janeiro no ano de 1996. Então eu fiquei aqui durante 6 meses. Em dezembro de 1996, no mesmo ano, eu voltei em dezembro para ir buscar os meus filhos em Natal. E eu voltei em 1997, trazendo os meus 4 filhos para estar morando aqui no Rio de Janeiro comigo. E através dos patrões que Deus abençoou a nossa vida através daqueles patrões, eu falei no outro vídeo que eu tenho aqui a minha casa própria, um assentamento pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje a minha casa, eu tenho a minha casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, corredor. E a casa lá embaixo que eu construí, que era apenas um embriãozinho. O meu filho mais novo está casado há 10 anos, morando lá com a família dele. Com 2 quartos, cozinha e banheiro e o corredorzinho e a salinha. E ainda tem uma varanda na frente que nós construímos como garagem. Eu sou muito grata a Deus por tantos benefícios, como aqui no Salmo 126, eu quero compartilhar esse salmo, que é maravilhoso a gente compartilhar as coisas de Deus. Deus nos abençoa e nós temos o prazer de compartilhar uns com os outros as bênçãos que o Senhor nos dá. É maravilhoso a gente compartilhar, porque quando a gente compartilha, dando testemunho dos benefícios do Senhor, mais bênçãos o Senhor libera para nós, certo? Eu acredito que é assim no mundo espiritual, amém? Então vamos ler aqui comigo, me acompanhe aqui no meu canal YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu gostei, escreva no seu comentário, interagindo comigo, tá bom? Vou ficar muito feliz se você interagir comigo. Escrever o seu comentário, deixar o seu gostei e compartilhar com os seus grupos, com os seus contatos nas redes sociais. Se você gostou, você compartilha com certeza, certo? Então vamos ler o Salmo 126. Diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É maravilhoso essa palavra, nós entendemos que é uma palavra de agradecimento, é uma palavra de reconhecimento dos benefícios que Deus faz. E Deus cuida de todos, Ele não faz acepção de pessoas, né? Deus cuida do pobre, cuida do rico.
E Deus cuida das nações, Deus cuida daqueles que são salvos, daqueles que também não são salvos. Mas quando nós temos o reconhecimento da salvação, dos benefícios de Deus na nossa vida, quando nós reconhecemos, é muito mais gostoso, é muito mais gratificante quando a gente reconhece. E eu tenho esse coração reconhecedor dos benefícios de Deus. Porque Deus é tão misericordioso, é tão justo, que Ele não tem prazer de ver o povo dele sofrendo à toa, padecendo. Deus não tem prazer com injustiças. Deus não tem prazer com injustiças. Deus é justo e fiel. E no outro vídeo eu dei o meu testemunho, resumidamente, que a minha vida tem sido uma trajetória realmente muito difícil. Eu me lembro que a minha avó paterna, ela gostava muito de conversar comigo e ela me contava muitas histórias. Eu gostava de conversar com a minha avó. Ela me contou que quando os meus pais já estavam 3 anos casados e minha mãe não engravidava. E na época dos nossos pais, eles não tinham os métodos que hoje têm. Não existiam os meios pelos quais a pessoa evitar a família, né? Não existia isso naquela época. Então, o meu pai, certo dia, trabalhando como agricultor que ele era, ele se preparando para ir almoçar, ao meio-dia ele levantou os olhos para os céus e ele levantou um clamor a Deus. Meu pai era católico e ele tinha muito temor a Deus. Meu pai era um homem muito corajoso, disposto. Ele era um homem muito, assim, severo, rígido nas coisas dele. Ele era um homem agricultor, um homem pobre, mas ele era um homem de muita autoridade. Ele tinha aquele instinto mesmo forte. E ele tinha muito temor a Deus. E eu agradeço a Deus por isso também. E o meu pai, ele levantou os olhos para os céus e ele fez um clamor a Deus. Ele pediu a Deus que Deus abençoasse que a minha mãe engravidasse. Ele não aguentava mais, porque ele queria ser pai e ele já estava casado 3 anos. Minha mãe também queria ter filhos. E Deus ouviu o clamor do meu pai. E minha avó contou para mim que com 15 dias que o meu pai fez esta oração, Deus enviou um índio. Naquela época passava pelos lugares do Nordeste, índio, homens que andavam assim curandeiros. E aquele índio chegou na porta da minha mãe e pediu para fazer uma oração por ela, ela deixou. E aquele índio fez uma oração de cura para minha mãe. E o que nós chamamos hoje de xarope caseiro, naquele tempo eles falavam de garrafada. Eu quero deixar esse testemunho aqui porque isso foi muito forte quando a minha avó me contou essa história. Eu me senti muito assim, fortalecida na fé. Que aquele índio, ele disse para minha mãe que tinha aquela garrafada que ele poderia deixar com ela se ela quisesse. Para ela tomar todos os dias, ele deu a receita, tudo direitinho. Minha mãe ficou com a garrafada e tomou. E o índio disse para ela, com 30 dias que a senhora termina de tomar essa garrafada, a senhora já vai estar grávida. E a minha mãe terminou de tomar aquele xarope, aquela garrafada, com 30 dias, ela já estava grávida de mim. Ela concordou com meu pai esta oração, e ela concordou com o índio esse tratamento, e ela ficou grávida de mim.
Com isso eu quero dizer, minha gente, que até para minha mãe me gerar, o meu pai ser pai, ele precisou fazer uma oração, precisou desse sacrifício. Então a minha vida, quando eu comecei a meditar, comecei a pensar, me lembrando dessas histórias que a minha avó contava para mim, porque os meus pais eram muito assim, na deles, muito quietinho, eles não gostavam, não era do jeito deles conversar com os filhos. Minha mãe e o meu pai nunca me contou essa história, mas a minha avó paterna, ela me contou essa história, esses detalhes. E eu fiquei feliz e comecei com a trajetória da minha vida a fazer uma avaliação, que realmente a minha vida, desde o início até para ser gerada, foi com dificuldade. Mas eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus e quero testemunhar aqui para o meu canal que Deus é maravilhoso. Deus, ele me deu esse entendimento de paz, que mesmo na dificuldade Ele nunca me abandonou. Mesmo com todas as dificuldades, o Senhor sempre proveu. O Senhor sempre trouxe providências para a minha vida. E eu criei os meus filhos, acabei de criar os meus filhos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, os meus 4 filhos estão cada um vivendo a sua vida, tem a sua profissão. Um filho meu tem a sua profissão, o outro também tem. Minhas 2 filhas são formadas e eu agradeço muito a Deus, porque como o Senhor Jesus falou na palavra, sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus falou essa palavra e eu acredito a cada dia nessa palavra. Se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não estaria hoje dando um bom testemunho dos feitos do Senhor. E eu me lembro das coisas desde criança, quando eu nasci, fui crescendo, fui tendo entendimento de gente, entendimento das coisas. Com 9 anos de idade, eu chorei muito pedindo para o meu pai deixar eu fazer a primeira comunhão, que nós éramos católicos. Hoje eu sou evangélica, hoje eu continuo sendo uma serva do Senhor. Mas essa índole de ser uma adoradora de Deus, eu sempre trouxe comigo desde o meu ventre. Que na verdade meu pai fez uma oração para Deus, pedindo a Deus que Deus enviasse um filho para ele. E meu pai falou, se for um menino vai se chamar Francisco, e se for uma menina vai se chamar Francisca. E o meu pai cumpriu, pagou a promessa que ele fez para Deus, e eu estou aqui hoje contando esse testemunho. E eu me lembro que aos 9 anos de idade, eu fiz a minha primeira comunhão, bonitinha, como a Igreja Católica fazia, e eu vi aquilo muito bonito, tudo arrumada como noivas. E eu fiz a minha primeira comunhão de fé, a minha confissão de fé. Hoje eu entendo melhor que eu fiz a minha primeira comunhão pela fé mesmo. Chorei muito para o meu pai deixar eu fazer, porque ele não queria gastar dinheiro para comprar a roupa, os calçados, toda a preparação. Ele não queria comprar, mas de tanto eu pedir, de tanto eu chorar nos pés dele pedindo, ele deixou eu fazer, ele comprou tudo e foi uma bênção. E hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho de fé, que o Deus Todo-Poderoso sempre me ajudou. Desde criança eu tenho essa índole de adorar a Deus em espírito e em verdade. E a gente vai aprendendo dia após dia. E dia após dia a gente aprende com o Senhor. Em nome de Jesus, eu espero que você goste desse vídeo. Eu espero que você fique comigo aqui até o final. Se inscreva no meu canal. Inscreva, deixe os seus comentários. O que é que eu tenho de melhorar, como é que eu posso falar melhor. Pode deixar escrito. E nós estamos aqui para compartilhar as coisas boas que Deus faz conosco. Esse canal YouTube é uma bênção, amém? Fica com Deus,
Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.